Então, pessoal, boa noite. Dando continuidade que a gente começou a falar ontem, né? Da parte aí de determinação de cargas internas na nossa estrutura. Por que a gente tem que ver esse conteúdo? Por conta que a próxima etapa, né? A próxima aula, na verdade, ainda hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cálculo de tensão normal e tensão de cisalhamento. Então, para calcular esses elementos, a gente precisa conhecer as cargas internas que estão presentes na nossa estrutura, tá? Então, ontem a gente ficou em cima de um exercício e aí eu não consegui finalizar em cima de dois exercícios, né? Que foi essa viga engastada, né, com carga triangular, e essa viga biapoiada com carga triangular e carga pontual. E aí ficou para me explicar para vocês hoje esse exemplo aqui de uma viga, né, que tem essas barras, que ela tá biapoiada, que tem duas barras, né, que seguram essa viga. Então, eu tenho essa viga aqui e eu tenho essas três barras que estão servindo aí de apoio, de reforço aí para nossa viga. Então, vamos determinar hoje aí como que calcula essas cargas internas na nossa viga, tá? A partir dessas outras barras que também estão presentes na viga, né? Então, parece que é uma mistura de viga com treliça. Então, a primeira análise que nós temos que fazer para determinar essas cargas internas é analisar o ponto que a gente quer fazer o corte, né? Então, ele pede aí para determinar a carga interna no ponto G da viga. Então, o ponto G está bem aqui na viga. Quando eu faço o corte aqui, ó, se eu seccionar essa parte da minha viga, o que acontece? Eu preciso do valor de carga dessa barra. Quanto de carga interna eu tenho nessa barra? Então, é obrigatório que a gente calcule aqui primeiro, antes de fazer essas cargas internas. E de que forma que eu vou calcular o valor dessa barra? Bom, não consigo fazer de forma aleatória. Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, eu tenho 3 barras que eu não sei o valor. Então, não dá para começar por aí. Então, o ideal é a gente fazer o quê? Calcular as reações de apoio, que a partir das reações de apoio, a gente consegue calcular essa barra e essas outras barras, né? No caso, determinar essa principal aqui que a gente necessita encontrar, tá? Então, nós vamos começar aqui fazendo o cálculo de reação de apoio. Eu redesenhei esse elemento e eu quero calcular, ó. Então, eu tenho um apoio fixo e um apoio móvel. Então, o apoio fixo tem reações nas duas direções, vertical e horizontal, e o móvel somente numa direção. Como esse móvel está deitadinho, então significa que ele tem uma reação horizontal, tá? Redesenhei as barras e as cargas da estrutura. Então, eu tenho essa carga pontual e essa carga distribuída de forma triangular. Então, eu redesenhei ela. Então, sabemos que a carga distribuída temos que converter em carga pontual, né? E sempre a carga, quando ela é triangular, ela não incide no meio do vão. Ela incide a 1/3 de distância da parte mais alta. Como a barra tem, esse trecho de carga tem 3 metros, essa carga pontual, né, quando convertida, ela vai se distanciar 1 metro da parte mais alta da carga, tá? Então, eu representei ela aqui, ó, 600 num trecho de 3 metros. Então, como é triangular, a gente faz como se fosse a área do triângulo, né? A base vezes a altura. Então, a base é 3, a altura é 600, dividido por 2. Cheguei em 900. Transformei em carga pontual, tá? Que se distancia a 1 metro da parte mais alta. Então, agora eu tenho a representação aí de todas as cargas e das reações de apoio que eu desejo encontrar aí nessa viga, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiramente o somatório das forças verticais, né? Então, quem que tem de força vertical? Eu tenho essa reação de apoio, essa carga e essa carga. Então, quando eu faço o somatório das verticais, ó, menos 1.500, menos 900, mais o R, a reação vertical no ponto E. Então, isolando, eu encontro que minha reação vertical no ponto E vale 2.400 newtons, né? Porque aqui a gente está trabalhando em newton por metro, tá? Agora eu vou fazer o somatório das horizontais. Então, quem que eu tenho horizontal? A reação no ponto A e a reação no ponto B. Então, somando as duas, o somatório delas é igual a 0. Mas eu ainda não encontrei quanto que vale cada uma delas, tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos fazer o somatório de momento. Então, eu vou fazer o somatório de momento
aqui na minha estrutura. Aí vocês devem escolher em que ponto fazer o somatório de momento. A gente pode fazer aqui ou fazer aqui. Eu optei por fazer no ponto E, tá? Então, eu vou fixar nesse ponto aqui e eu vou fazer o somatório de momento aqui. Ou seja, toda a estrutura, né, todas as outras cargas, elas vão girar em torno desse pontinho aqui, tá? Então, quem que é o primeiro valor que nós podemos começar? Ó, eu tenho que a minha reação horizontal no ponto A, ó, ela tem uma distância de 1,5 m desse ponto que eu vou fazer o somatório de momento. Então, esse elemento ele vai girar, ó, no sentido anti-horário. O anti-horário é positivo, tá? Então, lembra, a carga vezes o braço, que vai ser aqui, ó, a reação horizontal A vezes o braço de 1,5. Aí eu tenho 900, ó, o 900 também vai girar para o lado positivo, com um braço de 2 metros, né? Porque se esse pedacinho vale 1, o restante vale 2. Então, eu tenho 900 vezes 2. E o 1.500, ó, também vai girar para o lado anti-horário, que é o positivo. Então, é 1.500 vezes quanto? Daqui até aqui vale 5 metros. Então, eu tenho 1.500 vezes 5. Isolando o RA, nós encontramos que o RA horizontal vale menos 6.200. O que significa menos 6.200? Toda vez que der negativo, pessoal, significa que a estrutura de vocês, né, a maneira que vocês representaram, ela está invertida. Se vocês posicionaram a setinha para o lado negativo, significa que ela está para o outro lado, tá? Então, na hora da gente desenvolver, a gente pode depois reajustar. Mas esse sinal negativo, ele tem essa explicação. Significa que ela está para o lado invertido, tá? Então, é só reposicionar ela para o sentido correto, tá? Continuando. Bom, se eu tenho a minha reação horizontal no ponto A, eu posso substituir aqui em cima e encontrar a reação horizontal no ponto E. Então, encontrei que a reação horizontal em E é 6.200. Feito isso, nós encontramos as reações de apoio. Tendo as reações de apoio, então vamos lá. Eu tenho que esse 6.200, ele é para o outro lado, certo? Então, isso daqui vai me servir de base. Essa reação de apoio, ela basicamente é o valor que eu tenho aqui para adotar nessa minha barra e calcular as demais barras, tá? Então, essa setinha, ela está saindo. Então, como a minha reação de apoio, nós tínhamos posicionado ela entrando, certo? Só que como ela deu negativo, ela está saindo do nó. Então, dessa forma, o valor da minha reação de apoio é o valor dessa barra aqui, tá? Então, o valor dessa barra vai ser o valor da minha reação de apoio. A partir disso, se eu tenho o valor dessa reação de apoio, dessa barra, nós conseguimos determinar as outras barras, tá? Só que para a gente poder continuar, perceba que eu não falei para vocês qual que é o ângulo aqui e nem o ângulo aqui, tá? Então, eu vou, através da trigonometria por tangente, eu vou encontrar quanto que vale cada um desses ângulos, né? Porque eu preciso deles para fazer esse cálculo, né? Bom, eu sei que essa altura aqui é 1,5, ou seja, essa barra vale 1,5. E eu sei quanto que vale esse pedacinho aqui, que vale 2 metros. Então, eu posso, por trigonometria, usando tangente, descobrir quanto que vale o ângulo, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, a tangente é sempre o quê? Ó, se eu quero descobrir esse ângulo, tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. Então, quando eu faço tangente de θ, 1,5 dividido por 2, aplico função inversa da tangente e encontrei esse ângulo para esse lado aqui. Bom, se aqui é 90 graus, o somatório desses outros dois também é 90. Então, se eu subtraio esse valor de 90, eu encontro o outro ângulo. Então, dessa forma, esse ângulo aqui de cima, ele vale 53,13 graus. Tá? Agora, a gente pode partir aí para a decomposição e encontrar o valor do nosso... encontrar o valor de cada barrinha. Que no caso, pessoal, o valor que nos interessa é encontrar essa barra aqui, tá?
Eu preciso obrigatoriamente encontrar essa? Não. O que me interessa é encontrar essa daqui. Tá? A gente vai determinar todas, mas entendam que o que eu preciso é essa daqui, porque ela é aquela barrinha que aparece no corte lá daquele ponto G, tá bem? Então, o que nós vamos fazer? Essa barra está na vertical. Eu estou adotando que o sentido dela é para baixo, tá? Essa barra está inclinada. Eu estou adotando que ela está saindo do nó. Então, aqui nesse pontinho é um nó. Eu estou subentendendo que eu vou adotar, né? Na verdade, não é subentender. Eu vou adotar que ela está saindo do nó. Então, dessa forma, eu vou decompor ela. Eu vou decompor ela em x e em y. De que forma que eu vou decompor ela? O lado que eu tiver o ângulo, eu uso cosseno. Então, quando eu for decompor essa barra FAB, eu vou usar o cosseno do ângulo. Então, FAB, que é o valor da barra, vezes o cosseno do ângulo. E no caso de decomposição na horizontal, vai ser FAB vezes o seno daquele ângulo, tá? Então, o lado que tiver o ângulo que eu for adotar, nós usamos cosseno, o outro lado nós usamos o seno. E agora, para a gente poder descobrir, a gente pode fazer o somatório das horizontais, ó. Se eu faço o somatório da vertical, ó, eu tenho duas incógnitas, que é o FBD e o FAB. Mas quando eu faço o somatório da horizontal, eu já não encontro o FAB. Então, fazendo o somatório da horizontal é suficiente, porque eu já encontro a barra que eu desejo encontrar, tá? Então, fazendo a horizontal, eu tenho o quê, ó? O FAB está para o lado negativo e o 6.200 para o lado positivo. Então, ó, menos FAB multiplicado pelo seno de 53,13 mais 6.200 é igual a zero. Então, resolvendo aqui e isolando o FAB, eu encontrei que ele vale 7.750, tá? Bom, aqui eu fiz o somatório das forças verticais, tá? Não tem necessidade nesse caso, mas eu fiz aí só para a gente treinar também. Bom, se eu encontrei já o FAB, eu posso substituir aqui. Aí eu consigo encontrar o FBD. Então, menos FBD menos o valor do FAB multiplicado pelo cosseno do ângulo, eu encontrei que o meu FBD vale menos 4.650. Por que deu negativo? Significa que a setinha não é para baixo, significa que ela está entrando no nó ao invés de sair do nó, tá? Bom, mas o que nos interessa é o valor dessa barra aqui, que é o 7.750. Então, o que eu vou fazer agora? Essa barrinha, eu não fiz que ela está saindo do nó. Então, vamos relembrar aí quando a gente tem treliça. A mesma barra, pessoal, se ela estiver saindo do nó, vou só fechar aqui, não vai ficar apitando. A mesma barra, então vamos analisar aqui, vamos pegar meu controle. Se ela está saindo do nó desse lado, desse outro lado ela também vai sair do nó, tá? Então, essa barra, nesse ponto, ela sai do nó. Então, significa que no ponto aqui, ó, eu até redesenhei ela também vai sair do nó nesse ponto aqui, tá? Então, é essa concepção que vocês têm que adotar para não confundir na hora de desenvolver o exercício. Aqui ela está saindo do nó, que é esse ponto, nesse outro nó ela também sai, tá? Feito isso, o corte não é para fazer exatamente no ponto G, então quando eu corto ela aqui, ó, como que ficou? Ficou isso daqui. E que tipo de forças nós temos aqui, ó? Eu tenho a minha pontual, então lá no início do exercício, nós tínhamos uma carga pontual aqui, e é essa barra que nós encontramos, certo? Então, nós temos a carga pontual de 1.500, e eu tenho essa daqui, que é a inclinada, que é a barrinha, de 7.750. Mas como ela está inclinada, nós precisamos determinar o valor dela decomposta na horizontal e na vertical, tá? Então, pessoal, eu fiz aqui só um pouquinho maior, tá? Não ia ficar muito amontoado aqui. Então, eu decompus ela na vertical e na horizontal. Então, na horizontal, ficou 7.750 vezes o cosseno de 36,87. E na vertical, 7.750 vezes o seno de 36,87, tá? E aí, eu preciso descobrir o quê? Eu não quero descobrir as cargas internas. Então, quem são as cargas internas? Cortante, normal e o momento nesse ponto que eu cortei, tá? Então, agora a gente vai fazer isso. A partir desses valores, né, decompostos, né, tem as duas barrinhas representadas aqui, mas elas são esses valores aqui do lado, tá? Então, nós vamos fazer agora esse somatório de momento.
de momento, de cortante e de normal. Então, a normal seria o somatório de forças em X. Então, quem que eu tenho em X? Ó, a normal e essa barrinha aqui, ó, né? Decomposta na horizontal, que é o valor de 7.750 vezes o cosseno de 36,87. Eu vou somar com a minha normal. Isolando a minha normal, né? Eu encontrei que o meu esforço, minha carga interna referente à normal tem um valor de menos 6.200. Encontrei minha primeira carga interna, tá? Referente à normal. Agora eu preciso fazer da cortante. Então, vamos fazer o somatório de forças verticais. Então, quem que eu tenho de força vertical? O menos 1.500, que está para baixo. Lembrem aqui, ó, pessoal, ó, como essa setinha está saindo para fora, as decomposições dela também, ó, se a setinha está saindo, as decomposições também vão sair para fora, tá? Naquele mesmo sentido. Então, na hora de fazer aqui o somatório das verticais, o que eu tenho? O menos 1.500, que está para baixo, e essa carguinha aqui, ó, que é a setinha que eu representei para cima, mais 7.750 vezes seno de 36,87. Menos a minha cortante que está para baixo. Só relembrando, essa representação aqui é padrão, tá? Sempre tem que adotar dessa forma. Quando o corte for feito da esquerda para a direita, cortante para baixo, normal para o lado positivo e momento para o lado positivo, tá? Dessa forma, manipulando aqui e isolando a cortante, eu encontrei que a minha cortante vale 3.150 newtons. E para finalizar, vamos fazer o momento. Então, significa que eu vou rotacionar, girar, né, a minha estrutura em relação a esse ponto aqui. Então, girando em relação a esse ponto, eu tenho o quê? O momento, que está para o lado positivo. O 1.500, ele também vai girar para o lado positivo, mas com um braço de 1 metro. Então, 1.500 vezes 1. E essa carga vertical aqui, ela vai girar para o lado negativo, com um braço de 1 metro também. Tá? Então, 7.750 vezes seno de 36,87, vezes 1, que é o braço dela. Eu nem coloquei 1 aqui para não interferir, mas é vezes 1, que é o braço. Isolando o momento, eu encontrei que o momento interno no ponto, naquele ponto é 3.150 newton vezes metro. Então, encontrei as cargas internas nesse ponto aqui, ó. Então, referente ao carregamento que nós temos na estrutura, essa é a carga interna que está presente exatamente nesse ponto do meu elemento, tá? Então, percebam que, em alguns casos, a gente precisa calcular a reação de apoio, em outros casos, não. Então, a gente sempre tem que analisar e verificar o que precisa ser feito. No caso dessa treliça, foi necessário fazer reação de apoio para encontrar o valor dessa barra, para depois encontrar o valor dessa barra, tá? Então, a ideia desse exercício era só para a gente treinar mais um pouquinho aí essa determinação de cargas internas dentro da nossa viga, tá? Agora, se vocês não tiverem nenhum questionamento sobre esse exemplo, a gente vai entrar no Professora, conteúdo. eu tenho Pode um falar. questionamento, Uhum. porque no próximo slide ali, Ah, por favor. sim. Aqui, por que que a senhora usou seno e cosseno ali depois que a senhora fez a somatória do Ah, tá. momento? Aqui Por ou que lá que foi embaixo? seno e por que que foi Aqui? cosseno? Tá. É uma regrinha que a A gente sua usa, ó. esquerda, a sua esquerda. Aqui? Mais para cima, Ah, nessa aqui. região aí. Por que Aqui, tá. seno e por que Tá. cosseno? É que existe uma regrinha que a gente usa o seguinte, ó. Eu tô olhando esse triângulo, certo? Nesse triângulo, ele tem um ângulo aqui em cima, que é 53,13. Eu tenho que decompor essa barra. Essa barra, ela não está encostada nesse ângulo? A regrinha, ela diz o seguinte, quando você for decompor uma barra, em relação a um determinado ângulo, o lado que ela encostar no ângulo, a gente decompõe usando o cosseno. Ela não está encostada, ó, esse lado aqui não tem o ângulo de 53. Então, esse lado, quando eu decompor, eu uso o seno. Então, vamos supor, se aqui fosse 30 graus, então esse é o lado do meu ângulo. Então, quando eu decompor para esse lado aqui, eu uso cosseno. Quando eu decompor para o outro, eu uso seno. É sempre a regrinha, eu falo assim, com o ângulo e sem o ângulo. Que é cosseno e com o ângulo é o lado com o cosseno. Sem o ângulo é o lado do seno. Uhum. Deu para entender Ok. a ideia? Sim, 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 Tá? É a entendi. mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, ó.
É uma regra, Essa barra seria, é uma né? regrinha, né? Para ficar fácil de Perfeito, você não perfeito, esquecer. Então, mesma coisa aqui, perfeito. ó. Essa barra, ela tá inclinada. Aqui não é o ângulo de 36,87. Então, quando eu for decompor ela na horizontal, a horizontal não está tocando nesse ângulo? Então, é o lado que eu uso o cosseno. Quando eu decompor na vertical, essa vertical está tocando nesse ângulo? Não está tocando. Então, é o lado que eu uso o seno. Agora nunca mais Ok. esquece, hein, Bruno? Não, ok, ok. Ok? Mais alguém tem algum questionamento? Senão a gente vai entrar na próxima parte já. Tranquilo? Pessoal, só para reforçar, o portal ele não está liberado. Então eu vou mandar o material para vocês no grupo mesmo, tá? Eu vou separar em pastas, vou zipar elas e separar por aula e com a atividade de cada aula, tá? Já que provavelmente a gente não vai ter o acesso ao portal essa semana, porque ele vai entrar em manutenção. Acho que até por isso eles nem lançaram lá ainda a disciplina. Então eu vou mandar no grupo do WhatsApp mesmo, para vocês desenvolverem. E aí depois a gente combina como que vai ser feita a entrega, tá? Agora vai mandar conforme o decorrer da semana ou tudo Eu vou final mandar de hoje semana? ainda. Não, vou mandar tudo hoje Ah, já. Tá? Porque hoje é a segunda beleza, aula, então eu já mando uma atividade referente a ontem e a hoje. Tá? Já para vocês beleza. irem, não ficar aí muito distante do conteúdo e da atividade. E daí já dá para ir vendo, fica mais fresco, né? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Bom, finalizando a parte aí de cargas internas, o que nós vamos trabalhar agora é a parte do cálculo de tensão, tá? O que seria o cálculo de tensão? A tensão sempre está relacionada a uma carga aplicada numa área. Então, quando você pega uma carga, né, uma força normal e aplica numa área, você tem uma tensão sendo aplicada naquela região, tá? Independente dela ser pontual ou distribuída, ela vai gerar uma tensão numa determinada área de aplicação. Então, essa é a nossa chamada tensão normal. Então, mediante a aplicação de um esforço normal em uma área, gera-se uma tensão normal. E o outro esforço que nós temos, né, o outro tipo, seria a tensão de cisalhamento. O que seria a tensão de cisalhamento? É devido a uma força cortante, né, que vai ser incidir numa determinada área, nós temos essa tensão de cisalhamento. Mas o que seria essa tensão de cisalhamento? É aquela tensão que tende a como se fosse cortar a nossa estrutura, né? Então, mediante ao valor que nós tivermos da cortante numa determinada área, nós conseguimos encontrar essa tensão de cisalhamento. Por isso que nós estudamos anteriormente a questão das cargas internas na estrutura. Por quê? A partir dessas cargas internas, tanto de normal ou de cortante, nós conseguimos determinar qual que é essa tensão que está presente no meu elemento. Tanto tensão normal quanto tensão de cisalhamento, tá? Então, para a gente trabalhar aí com tensão normal, vamos começar por ela primeiro, porque eu não sei se vai dar tempo de entrar em cisalhamento. O que seria a minha tensão normal? A tensão normal é mediante a um esforço normal, que aplicado em uma determinada área, ele vai gerar uma tensão. Tá? Então, aqui, o que eu tenho? Esse exercício, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Esse exercício, eu tenho uma barra que ela está sendo puxada, né, para os dois lados. Então, de um lado, ó, ela puxa com 12, aí eu tenho essas duas cargas de 9 empurrando ela, e aí eu tenho essas duas cargas de 4 empurrando para o outro lado, e essa de 22 para o outro lado, tá? Então, eu quero determinar essa tensão que está acontecendo na minha barra. Quando eu puxo com 12 para um lado, existe uma tensão que está sendo aplicada aqui, tá? E essa tensão, ela é diferente da tensão que é aplicada aqui e é diferente da tensão que é aplicada aqui. Porque em cada trecho existe cargas diferentes, forças axiais diferentes, tá? Então, de que forma que a gente determina cada força, né? Cada valor de força axial em cada trecho? É bem simples. Nós vamos seccionar esses trechos. Então, eu tenho 1, 2, 3 trechos. Então, eu secciono esses trechos e aí, dessa forma, eu consigo encontrar o valor resultante de carga, que está presente em cada pedacinho.
Então, quando eu seccionar no primeiro trecho, o que eu vou ter? Eu tenho 12 quilonewtons puxando para o lado esquerdo. Qual que é a minha resultante? Eu tenho que ter 12 para o outro lado direito, para dar um equilíbrio. Então, essa é a força resultante que está presente nessa parte aqui da minha peça, tá? Agora eu vou calcular num outro trecho. Então, eu vou cortar bem aqui, ó. Quando eu corto aqui, eu tenho 12 puxando para cá, né, para o lado esquerdo, e eu tenho 9 mais 9, 18 também puxando. Ou seja, eu tenho 30 quilonewtons puxando para o lado esquerdo. Qual que é a força que vai equilibrar, né? Qual que é a força axial interna que tem aqui dentro? É a resultante. Então, se eu tenho 30 para um lado, eu preciso ter 30 para o outro para equilibrar, tá? E aí, nós temos o outro trecho, que eu posso fazer o corte aqui, ó. Esse último trecho, nós podemos fazer de duas formas, tá? Eu posso cortar aqui e olhar da direita para a esquerda, ou olhar da esquerda para a direita, tá? Em ambos tem que dar equilíbrio, tá? Por exemplo, se eu cortar aqui e olhar da direita para a esquerda, eu vou ter só essa pecinha, ó. Se eu tenho puxando 22 para cá, vai ter que estar puxando 22 para o outro lado para equilibrar. Bom, mas se eu olho a estrutura da esquerda para a direita, até aqui, será que dá certo? Então, vamos olhar aqui, ó. 12 mais 18 dá 30, certo? Então, tem 30 puxando para o lado esquerdo. Só que eu tenho 8 puxando para o lado direito. Então, o que equilibra? 22. Porque eu tenho 30 para um lado, mas eu tenho 8 para o outro. Então, para equilibrar, eu preciso de mais 22 para equilibrar junto aqui com essa de 8. Então, perceba que deu o mesmo valor. Aqui não interessa sinal, tá? Aqui é só questão de equilíbrio de forças, para que a gente entenda qual que é a tensão, a força interna, né, a carga interna que tem em cada trecho. Tá? Então, nesse primeiro trecho, nós temos 12, no segundo, 30 e no terceiro, 22. Tá? Bom, como eu disse, a tensão ela é dada pelo valor que eu tenho de uma carga aplicada numa determinada área. Qual que é essa área que eu estou trabalhando? Então, nós temos aqui, ó, a figura tem largura constante de 35 milímetros e espessura de 10 milímetros. E é para a gente determinar essa tensão da barra, tá? Então, significa que aqui nós estamos trabalhando com uma peça retangular, de 35 por 10. Né? Então, qual que é o valor da minha tensão em cada ponto? Aqui, na verdade, ele pede qual que é o valor de tensão máxima. Bom, se eu estou me referindo que é uma força sobre uma área, qual que é o lugar de tensão máxima? O local onde eu tenha maior valor de carga. Então, qual que é o lugar que eu tenho mais carga? É aqui no meio. Então, aqui no meio, a minha carga interna, ela tem o maior valor. Dessa forma, como ele pede no exercício a tensão normal média máxima, eu vou fazer o quê? A minha força, eu vou dividir pela área, tá? Aqui, como está em quilonewton, ele já multiplicou aqui por 10 a terceira para transformar em newton, tá? E dividindo por metro, para chegar já no valor de MPa, tá? Mas nada mais é do que 30, que é os 30 quilonewtons que nós temos lá em cima, dividido pela área. Base vezes a altura da nossa peça. Chegamos num valor de tensão normal que está presente na nossa peça, ou seja, uma força aplicada numa determinada área. Essa é a nossa tensão presente nessa peça. Essa questão de tensão normal é bem simples, tá? Não tem muito segredo. É só fazer essa questão aí do equilíbrio de forças, tá? Como já está dando quase o tempo, não vai dar para a gente ver hoje sobre cisalhamento, tá? Mas eu vou finalizar aqui ainda com mais um exemplo de tensão normal, tá? Aqui é um exemplo bem prático, tá? Então, eu tenho uma luminária que ela está pendurada aqui, ó. Então, tem essa barra e tem essa barra. Então, qual que é a tensão que tem em cada barrinha? É porque se existe isso daqui tem um peso. Então, significa que tem uma tensão que está aqui nessa barra e tem uma tensão que está nessa outra barra. De que forma que eu determino essa tensão normal nessas duas barras aí? Bom, eu preciso descobrir qual que é o valor de força que tem em cada barra, né? No caso aqui da barra, é como se a gente estivesse trabalhando com a treliça.
Eu preciso encontrar o esforço normal em cada barra. E de que forma que eu vou fazer isso? Eu vou decompor essas duas barrinhas, tá? Então, o Bruno que estava perguntando ali sobre a questão do cosseno e do seno, aqui nós vamos usar novamente, né? Então, aqui está representado, ó, a primeira barra, que ó, do A até o B, e a segunda barra do B até o C. Essas duas barras eu tenho que decompor. Esse lado aqui está sem o ângulo, tá? Mas já a gente conversa sobre ela. Vamos fazer essa daqui primeiro. Essa daqui não tem um ângulo de 60? Então, significa que essa barra aqui, eu vou decompor ela na horizontal. Ó, eu fiz até essa representação aqui para entender melhor. Essa força, ela não está saindo do nó. Então, eu vou decompor ela na horizontal, que é essa barrinha aqui. E eu vou decompor ela na vertical. Essa outra barra, da mesma forma. Eu vou decompor ela na horizontal e também na vertical. Lembrando, o lado que eu tiver o ângulo, eu uso cosseno. Então, aqui ficaria o quê? FBA multiplicado pelo cosseno de 60. E aqui na vertical, FBA multiplicado pelo seno de 60. E a gente faria o mesmo do outro lado, tá? No outro lado aqui, ele não deu o ângulo. Mas o que nós fizemos no exercício anterior? Nós não fizemos por tangente? Então, por tangente, a gente pode descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, tá? Então, dá para encontrar também. E aí, fazendo esse somatório de forças, ó, se eu tiver o somatório das horizontais com as verticais, nós podemos determinar por essa soma, né? Faça primeiro as verticais, depois faça a horizontal, e a gente consegue determinar qual que é o valor de cada barra. Tendo o valor de cada barra, a gente pode fazer o quê? Dividir pela área da seção transversal de cada barra. Então, aqui no exercício, ele fala que a luminária tem 80 quilos, ó. Então, quando eu for decompor, gente, tem que entender que essa luminária tem um peso. Então, existe uma força para baixo, uma força-peso. Sempre que o exercício trabalhar com quilos, lembrem de converter, tá? Então, eu multiplico pela força da gravidade e eu converto em newtons. Então, ó, 80 quilos vezes 9,81. Eu cheguei aqui no meu valor em newtons, tá? E aí, o que eu vou ter de somatório de forças verticais? Eu vou ter o peso e essas duas forças verticais aqui. Quem que são as horizontais? Essas duas, tá? E aí, resolvendo, que aqui tá um pouquinho mais acelerado, tá? Porque é uma coisa que a gente já viu anteriormente. Não vou fazer tão detalhado, porque a gente já viu bastante aí a parte de decomposição. Cada elemento, ó, ele fala aqui que a primeira haste, a AB tem diâmetro de 10 milímetros e a BC de 8 milímetros, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Calcular a área. Então, π vezes r ao quadrado, né? Então, a primeira tem 5 de diâmetro e a outra tem 4 de diâmetro. Desculpa, de raio, perdão. Então, a força de cada barra, ó, quando fez o cálculo de somatório de forças verticais e horizontais, então, a força da primeira barra, ó, que é a BC, ela deu 395, tá? Aqui não está bem especificadinho, porque é uma resolução do livro, tá? Mas é aquilo que a gente já fez anteriormente, somatório de forças verticais e horizontais. Divido pela área da barra. Encontrei esse valor de tensão normal na barra BC. Faço o mesmo com a outra barra. Pego o valor de força que a gente obteve, divido pela sua área, cheguei nesse valor aqui. Então, dessa forma, a gente consegue determinar qual que é a tensão que está atuando em cada barrinha, devido ao esforço normal, tá? Como a gente só tem 4 minutos aí de gravação de aula, a gente não vai conseguir entrar na parte de tensão de cisalhamento, tá? Então, a tensão de cisalhamento a gente vai deixar para a aula de amanhã. Mas como eu já tinha comentado, a tensão de cisalhamento ela já está relacionada ao esforço cortante. Por exemplo, existe esforço cortante nessas barras? Nessas barras nós não temos esforço cortante, nós só temos esforço normal, tá? Que são as nossas forças, conforme se a gente estivesse trabalhando com treliça. Treliça só tem esforço normal. Nós não temos cortante, não temos momento. Então, trabalhou com treliça ou alguma coisa que está pendurada, tensionada, né? Nós sempre vamos trabalhar com tensão normal. Já a questão da tensão de cisalhamento, ela se refere muito a outros tipos de estrutura. Por exemplo, o madeiramento de uma cobertura, ele é bem interessante para a gente trabalhar essa ideia de tensão de cisalhamento, tá? Porque é bem prático. Muitas vezes a gente tem uma madeira
e tem uma outra madeira chegando de forma inclinada nela, se apoiando, né? Então, tem uma madeira e tem uma outra chegando inclinada. Então, o fato de chegar inclinada, ela tende a gerar uma cortante na nossa estrutura, né? Tende como se fosse cortar ela, né? Então, dessa forma, é gerado o esforço de cortante que tende a gerar a tensão de cisalhamento. Bem diferente desse tipo de barra, que ela fica tensionada. Ela só tem um esforço numa mesma direção, mas muda o sentido, que ela pode estar entrando no nó ou saindo no nó, né? Mas é um único tipo de esforço. Agora, para esse tipo de estrutura, no caso, uma cobertura, né, um madeiramento, muitas vezes, do telhado, a gente vai ter ali a cortante, onde a gente vai ter a tensão de cisalhamento sendo aplicada naquela região, tá? Mas essa parte, como a gente só tem só uns minutinhos, a gente vai deixar para amanhã, que aí eu vou explicar melhor alguns exemplos aqui de tensão de cisalhamento e trago outros também para a gente poder estar praticando, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa parte? Já dormiram? Estão matando aula? Tranquilo. Que tímidos, ninguém liga a câmera, fica só eu mesmo, né? Vamos só ligar a câmera para a gente fazer o print. Aí amanhã a gente faz a parte de tensão de cisalhamento e eu trago outros exemplos, tá? Daí a gente fica sempre com 2 aulas por conteúdo, bem? Os trabalhos a senhora vai passar no grupo agora, professor? Vou mandar, tá? Eu só vou fazer os exames, né? Porque são para amanhã. E aí, mas hoje mesmo eu ainda mando, tá? Não sei que hora, mas eu mando, tá? Beleza. Mas hoje vai. É um por aula? Sim, tá, pessoal? Foi definido que como os regimes agora eles são 8 aulas mais a prova, foi definido que cada aula a gente tem que aplicar uma atividade. As minhas atividades são curtas, tá? Não são muitas, não nada de uma lista de 10 exercícios por aula, não, tá? É porque, dependendo do conteúdo, às vezes, um exercício ele é grande, tá? Então, não se assustem. Às vezes tem 1, 2, 3 exercícios, mas não é muita coisa, não, tá? É que alguns alunos já fizeram regime comigo e falaram assim, nossa, professor, mas é que era tão grande, porque tem matéria que um exercício, né? Tipo, teoria 2, teoria 1. Um exercício já toma conta de tudo, né? Cadê a Jéssica, Mauri? Eu tô aqui, professora. Tá aí? Não tô te vendo? Aí está. Ah, não tem webcam, não. Tem não? Deixa eu pegar e fazer o print já. Então a gente vai print encerrar, peraí. No PC, não.